O último ato do seu Eribaldo. Se tem uma coisa que meu pai sempre soube fazer, era transformar potenciais tragédias em momentos engraçados. Não, ele não era um palhaço e nem desdenharia das situações que eram verdadeiramente sérias. Mas as decisões que ele tomava, as soluções que ele encontrava, via de regra, levava todos ao seu redor a uma revoada de risos. Meu pai já havia morrido havia uns 3 anos. Meu chão tinha caído e eu e minha mãe tivemos muita dificuldade em nos recuperar emocionalmente. E eis que o telefone toca. Era do cemitério e nós teríamos que fazer a exumação do cadáver ou renovar o jazigo por mais 3 anos. E aquilo era caro. Me propus a ir sozinho, mas minha mãe quis ir comigo. Se bem que na hora de abrir o caixão e ver se o corpo estava realmente decomposto para ser transferido para uma urna, ela pisou no freio e preferiu me esperar na antessala do cemitério. E lá fomos nós, eu e o coveiro cheio de ferramentas. Como ele estava sozinho, deduzi que teria que ajudá-lo e não deu outra. Na hora de abrir o jazigo para tirar o caixão, ele pediu para eu segurar as ferramentas que estavam com ele e comecei a imaginar que a coisa ficaria pior quando ele tivesse que abrir o caixão. Mas não foi, para minha sorte. De fato, o sujeito, muito hábil, foi capaz de descolar a tampa da gaveta, puxar o caixão, desparafusar e abrir sem que eu sequer chegasse perto. Foi ali, naquela hora, em que foi chamado a ação. Ainda com as ferramentas nas mãos, ele me pediu para olhar o corpo e ver o que eu achava. Bom, difícil. Esqueleto, roupas rasgadas e uma vasta cabeleira foi só o que eu consegui observar. Depois de um tempo que me pareceu longo demais, mas que não deve ter passado de pouco mais de 1 minuto, eu entendi que ele precisava da minha aprovação para fazer eu não sei exatamente o quê. Diante do meu ok, o rapaz finalmente solicitou as ferramentas que estavam na minha mão até aquele momento, que eu tremulamente entreguei sem nenhuma pergunta. Eu queria acabar com aquela tortura o quanto antes. De repente ouvi um claque e outro claque, e bem na minha frente aquele sujeito estava retalhando o meu velho como se faz com um frango assado. Mal tive tempo de protestar e o homem abriu a boca e disse: "O senhor não precisa ficar aí não. Tem que voltar lá pro escritório e assinar a papelada para retirada." Faltou feeling pro cidadão. Ele podia ter me dado essa informação antes que eu visse o meu pai ser retalhado com uma tesoura de jardinagem. Voltei correndo para o escritório, querendo acabar com aquilo o mais rápido possível, e quando cheguei na tal sala, foi aquela burocracia infernal de sempre que a gente termina assinando sem ler nem a metade. E minha mãe já tinha assinado o cheque e quando já íamos virando de costas para nos despedir dali, eis que chega o coveiro com uma caixa e me entrega. Eu, incauto, perguntei do que se tratava, ao que ele respondeu: "Seu pai." Saímos do cemitério, eu, minha mãe e meu pai, sem entender muito bem o que tinha acontecido e completamente sem saber o que fazer. No ponto do ônibus, eu encontrei um colega de faculdade que me perguntou o que eu estava carregando e eu, sem graça, disse que eram coisas pessoais. Para minha sorte, ele pegaria um outro ônibus e eu não precisaria entrar em maiores detalhes. Quando saltamos do ônibus, minha mãe e eu avistamos uma agência de correio e minha mãe meio que balbuciou algo do tipo: "Será que pode?" Desde a morte do meu pai, que minha tia havia reivindicado os restos mortais dele para que fosse enterrado no jazigo perpétuo da família, já que sempre fora desejo dele ser enterrado lá, em Mossoró, e nós nem tínhamos um jazigo, quanto mais perpétuo. Só sei que respondi de bate-pronto: "Se não tiver que discriminar o pacote, eu acho que vai." Tentando manter a calma, entramos na agência, esperamos na fila, cada um que nos olhava, eu não sei porquê. Eu tinha a impressão de que o olhar era uma espécie de julgamento divino. Mas, ao chegar no caixa, a atendente, muito solícita, perguntou o que era e eu respondi que eram coisas pessoais. E não houve nenhum outro questionamento. Desconfio que, na verdade, a moça fosse um anjo, disfarçada de atendente dos Correios. Meu pai tinha viajado de muitos jeitos na vida, mas despachado pelo correio eu duvido muito que alguém fosse capaz de imaginar, nem ele.
15 dias haviam se passado e a demora por notícias começou a dar uma certa agonia na gente. Meu Deus, o que nós fizemos? Começava a dizer a minha mãe quando, de repente, um telefonema. Minha tia ligou dizendo às gargalhadas que a gente era maluco de despachar meu pai pelo correio e que o despacho havia chegado finalmente e intacto. Ela ainda pediu que minha mãe enviasse uma foto para ela colocar no tal jazigo da família. E naquele dia dormimos tranquilos. Minha tia bateu altos papos com meu pai antes que fosse enterrado novamente e ele, tenho certeza, se divertiu um bocado nessa aventura pós-mortem. Fico imaginando como foi o encontro dele com o vovô, com a vovó e com os outros irmãos. Ah, saudade!